Ser homem já significou algo antes, mas agora com indivíduos cada vez mais nulos em responsabilidade, não se importando com a autonomia e não usando a mente para atingir o ápice de si mesmo, bom, as coisas se deterioraram. E no meio dessa bagunça, entre essa loucura, é essencial focar em si mesmo e voltar a, pelo menos, definir esses valores. Porque o ato de ser um homem não tem nada a ver com demonstração de força ou se impor, mas sim consistência diante das virtudes e eficácia em seu comportamento, em seus princípios. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Autoafirmação ridícula. Hoje nunca houve tantos espetáculos, cursos, grupos, entre outras loucuras que chamam a atenção de alguns caras para que eles, inseguros de si, gritem dizendo que são homens. Seja subirem uma montanha, fazer um rito de passagem totalmente sem sentido ou seguir 10 passos mágicos. Isso não faz de ninguém um homem, pois homem não precisa se autoafirmar. Quem é. Quem tem responsabilidade consigo mesmo, cuida dos seus, trabalha em prol do progresso e define ordem. Este será considerado naturalmente um homem, aquele que luta todo dia pelo sustento e avanço, que batalha mentalmente consigo mesmo e vence, que reza para não pedir algo, mas para agradecer, e contempla o mundo com calma e inteligência, sem desespero. Esse sim é um indivíduo digno, um homem com boa formação em princípios. Agora, se expor fazendo testezinho de força, gritar por aí, tentar ser superior aos outros até humilhando, só exala insegurança. E com certeza forma um vazio dentro da pessoa, não só de sentimentos, mas de virtude. Porque o homem garante progresso diariamente, com consistência, e não fala nada sobre. Ele cumpre o objetivo e segue para outro. Simples assim. Já essa autoafirmação ridícula é uma lavagem cerebral em que o cara tenta fazer nele mesmo para se esquecer das fraquezas e fingir que é durão. Mas fingimento não leva a nada e não te torna nada. Entenda. Essa ideia de seduzir mulheres, de levantar sei lá quanto de peso, de subir uma montanha ou falar sobre si, de tudo transformar em uma aprovação, são coisas que um homem pode sim fazer, mas não torna ele um homem. Em muitos casos talvez só exponha o indivíduo ao ridículo. Como disse, e mais uma vez repito, ser homem é definir ordem na vida, garantindo força e inteligência em suas ações, e aprendendo virtudes a cada passo que der. É cuidar de si e daqueles que se importa, sem reclamar, sem falar nada, sem autoafirmar o que é, porque quem de fato é, apenas é. Não perde tempo explicando ou querendo se provar. Logo, pense bem sobre isso, porque não há nada de errado em você estar mal da cabeça, perdida em seus valores, sem ter ideia do que se tornou. Isso acontece. É fácil se perder na vida. O problema é você tentar ignorar essa perdição e seguir tentações ridículas que só vão iludir a tua cabeça. Sério, não fuja da dor e aceite esse teu lado fraco. Só assim pode melhorar. Agora, fazer esse showzinho para tentar compensar o vazio, vai por mim, isso só te leva ao ridículo. Isso só te coloca em um patamar bem inferior, que ao invés de te aproximar, te distanciará da definição de ser homem. Não faz o básico. Como você espera ser alguém se não sabe cozinhar para si próprio? E nem organizar o teu próprio espaço? Não arruma a sua cama, não lava a sua roupa, não bota ordem na casa? Entenda, aquele que não é capaz de cuidar das próprias posses e nem de si mesmo, o indivíduo que não é capaz de se alimentar sem a ajuda de ninguém, como sobreviverá a algo?
Como avançará sob pressão se não faz o básico por si mesmo? Afinal, você não é mais criança. Não é um adolescente birrento. Com certeza é um cara que tem idade suficiente para se virar sozinho. E como conquistará o interesse de uma pessoa? Como será admirado em um ambiente? Como irá se orgulhar de si mesmo se você só é capaz de fazer um miojo? Não tem nem competência para organizar o teu quarto e mantê-lo limpo? E acha isso tudo bem? É certo? Considera como parte da sua natureza? Qual é? Isso é apenas uma irresponsabilidade e preguiça que traz para si desde mais novo. Não há nada de belo nem legal, não é engraçado ser um acomodado que é dependente de comida fora e pessoas te ajudando com o básico. Como é que fará quando tiver um filho? Como trará responsabilidade para o trabalho se não existe responsabilidade em seu caminho pessoal? Entende? Logo, trate de aprender e dominar pelo menos o básico. Saiba a receita suficiente para não passar fome. Tenha cuidado e dê valor às suas coisas. E seja disciplinado para si mesmo, lendo bem, fortalecendo o corpo, colocando ordem no geral, em todos os aspectos do seu rumo. Só assim será mais valorizado. Não só pelos outros, mas consigo mesmo. A tua consciência irá se orgulhar, em vez de te odiar. Sua mente te servirá, em vez de alimentar a sua preguiça. E essa mudança é o que tanto precisa para finalmente ser dono da própria vida. Pois te garanto, se você não faz o simples bem feito, não tem domínio algum sobre o seu rumo. E é aí que a fraqueza mora. Perde princípios e corre atrás. O homem, no geral, atualmente virou um bobo. Plataformas de conteúdo adulto nunca foram tão utilizadas e lucrativas porque o homem moderno anda cada vez mais solitário e cultivando as suas fraquezas, a ponto de regredir mentalmente, se entregando aos prazeres da carne e se iludindo de um tanto em que todo esse prazer se torna virtual. É uma loucura que beira a ficção científica, uma distopia. Pois tem caras por aí que não podem ver uma mulher, independente se ela está de biquíni ou trajes formais, e já pensa no lado sexual, porque a mente está perturbada com esses conteúdos decadentes que assiste todo dia. Não só isso, mas se torna frustrado, já que nutre ilusões e na vida real não consegue manter nenhuma conversa agradável e decente, o que quebra a razão desse indivíduo e o perturba a ponto de, a quase todo instante, viver com uma frustração e uma tensão sexual. Muitos enlouquecem assim, e esse é o motivo para sites adultos lucrarem bilhões. O homem vive cada vez mais frustrado e irracional, principalmente com seu lado sexual. Isso gera problemas mentais graves que podem até mesmo gerar consequências para o resto da vida. Enfim, não caia nessa. Você tem uma vida cheia de possibilidades, tanta coisa para fazer por si mesmo, tanto conteúdo bom que pode ler e assistir, treinos para desenvolver habilidades que talvez nem saiba que tenha, aprender uma língua nova, se tornar diferenciado no trabalho, sei lá. Tanta coisa e você pode adquirir prazer de tantas outras formas decentes, de maneiras inteligentes, então por que escolhe esse caminho tão frustrante e desprezível? Pare de perder seus princípios por conta de ilusões, por conta de impulsos, pois um dia você conhecerá uma pessoa que ama, onde ambos terão prazer um com o outro. Mas para que isso aconteça naturalmente e da forma certa, que tal você se tornar interessante para si mesmo? Que tal investir na sua aparência, competência e princípios? Entenda, os seus desejos não andam lado a lado com a realidade. E se você quer realmente algo, não é correndo atrás como um bobo, mas sim trabalhando e desenvolvendo para que um dia alcance o desejo com o desenvolvimento do teu caráter e rumo, e não simplesmente correndo atrás. Compreende?
Violência com ignorância. Aqui no Brasil, creio que toda semana acompanhando as notícias, eu vejo uns 3 a 4 casos graves de violência contra a mulher. E não estou comentando esse assunto para fazer panfletagem e falar dos males da masculinidade tóxica. Menciono isso para que você que é homem tenha um pouco de decência e aprenda o valor certo, para que nunca cogite bater em uma mulher. Porque veja bem, mesmo que a pessoa te faça mal, mesmo que ela te traia, te prejudique, você não deve pensar a partir do amor que sente ou a partir da raiva que a pessoa te causou. Não deve se deixar levar pelo calor do momento, pois você é um indivíduo e tem uma razão, consciência, lógica, raciocínio, tudo junto. Você pode se afastar, acabar com a relação e manter uma mentalidade onde nada te afete. E por que falo isso? Para te lembrar de 2 coisas: que você tem essa razão, tendo capacidade de evitar qualquer tipo de conflito ou erro, e segundo e mais importante, uma mulher gera vida, cuida de ti, te traz conforto, te abraça, te gera influência e te motiva, te apoia. Creio que você tem uma mãe, uma avó, uma tia ou uma amiga, alguma mulher que durante o teu rumo te ajudou muito. Então, por conta desse fator e de outros, jamais rele o dedo em uma mulher e nem mesmo grite. Se for para resolver um conflito, resolva na calma. Mesmo que a pessoa não te respeite, você tem honra e princípio, então mantenha a postura e respeito no seu lado da situação. Porque esse absurdo, essa covardia, essa violência generalizada, nutrida por uma ignorância animalesca, no momento em que você faz, no momento em que comete esse grave erro, você perde o seu posto como homem, você vira moleque, um desprezível que deverá pagar pelo que fez, e não falo só de cadeia, mas de consciência. Enfim, como disse, coloque juízo na tua cabeça. Você tem uma mãe, uma avó, uma tia, uma amiga, uma irmã. Então coloque juízo nessa sua cabeça, e se um dia pensar em até mesmo gritar com uma mulher, pense 2 vezes. Pois você, como homem, deve trazer ao ambiente controle e razão, não o contrário. Ego e competição. Amizades, irmãos, colegas de trabalho. No âmbito masculino existe toda uma competição silenciosa, e isso pode ser saudável para inspirar, motivar, servir de incentivo para que você melhore e busque o seu melhor em si. Mas essa competição, em boa parte dos casos, é um pisando na cabeça do outro e querendo ser superior, a ponto de humilhar ou trair um amigo. Quantos são aqueles que não cortejam a mulher do amigo em segredo? Ou que fazem brincadeiras não pela intimidade, mas sim para humilhar e desprezar? A inveja também, sempre se aproximando, elogiando para depois dar um golpe. A ganância e ego estão juntas como nunca antes. E é por essa razão que deve tomar muito cuidado na hora de contar as novidades da sua vida. Não exponha fatos, não mostre o que tem, não conte o plano, porque infelizmente não dá para ter uma ideia certa de quem realmente é amigo hoje em dia. As relações se tornaram obscuras, a cobiça fala mais alto do que o tempo e confiança. E entre os homens os valores se extinguiram praticamente. A palavra, o apoio, a honestidade, houve um tempo em que atingimos o ápice desses valores. Mas agora, regrediu de novo. Parece que só querem mijar um no território do outro, como animais brigando por uma área. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.